Bom, e no Congresso, nesta terça-feira, líderes e parlamentares da oposição concederam uma entrevista coletiva para criticar o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que completou 5 anos de existência. Nós vamos a Brasília para falar com a repórter Ruth Moraes, que traz os detalhes desse ato contra o chamado inquérito do fim do mundo. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Então, mais cedo, os parlamentares da oposição, deputados e senadores, se reuniram aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados para apresentar uma nota pública em protesto aos 5 anos do inquérito das fake news, o inquérito 4781 de 2019. Então, esses parlamentares disseram que o inquérito se transformou em, abre aspas, em um poderoso mecanismo de censura, que, segundo eles, perseguem políticos de oposição em razão de suas opiniões e afronta a inviolabilidade dos mandatos dos parlamentares. O senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele destacou, que a nota pública, que o ato deles pediu o restabelecimento da normalidade democrática e o respeito ao parlamento brasileiro, que é soberano. Vamos ouvir um trecho que a produção separou? E nessa nota nós conclamamos e clamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldades de exercer o seu papel em função das situações que ocorreram nos últimos anos, nos últimos tempos. Só para destacar aqui, Paula, para quem está nos assistindo, para relembrar um pouco, esse inquérito foi aberto em 14 de março de 2019, de ofício pelo ministro Dias Toffoli do STF. E ele designou a relatoria ali para o ministro Alexandre de Moraes. O inquérito, segundo os ministros, pretende apurar notícias falsas e denúncias caluniosas e ameaças contra os ministros da Suprema Corte e seus respectivos familiares. Durante a coletiva, o senador Esperidião Amin, ele destacou que apenas o fato que deve ser celebrado hoje é que os parlamentares estiveram unidos e em coragem de uma forma de protesto a esse inquérito. Vamos ouvir também? Temos uma celebração hoje, é o fato de estarmos aqui reunidos com coragem para falar a verdade, do porquê estamos aqui. Porque já cumprimos um quinquênio, não temos nada para celebrar, mas temos muito para denunciar e alertar. Então, Paulo, essa foi a coletiva, esse ato dos parlamentares contra os 5 anos do inquérito das fake news. Eles citaram, entre outras ações que aconteceram ao longo desses 5 anos, a questão dos deputados de oposição, do deputado Carlos Jordi, que teve o seu gabinete, que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal aqui dentro da Câmara dos Deputados no período de recesso parlamentar. Então, eles citaram todas essas ações, entre outras, que aconteceram ao longo desses 5 anos durante o inquérito das fake news. Ruth, aproveitando que você está em Brasília, ontem nós entrevistamos o secretário de Segurança Pública, licenciado aqui Guilherme Derrite, agora deputado, que voltou aí para a Câmara para relatar o projeto de lei do fim da saidinha. Tem perspectiva de votação desse projeto hoje ainda, Ruth? O presidente Arthur Lira incluiu esse texto na pauta de hoje. A pauta foi liberada há poucas horas, A pauta da Câmara geralmente é liberada mais tarde. E ele incluiu esse texto, está no 6º item de votação. Conversando com alguns parlamentares, eles já asseguraram que, uma vez estando na pauta, a matéria deve ser apreciada hoje. E uma vez aprovada aqui pela Câmara, o texto vai à sanção presidencial. Perfeito. Ruth, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Boa noite. Boa noite, Paula. E aí, Silvio Navarro, o que a gente comenta aí desse ato que ocorreu hoje, 5 anos de inquérito das fake news, neste mês agora de março, vimos aí a declaração de Rogério Marinho, senador, enfim, o inquérito completando 5 anos, falando de um mecanismo de censura que nós temos observado, não é só um inquérito, são 8 ou 9 abertos de ofício por ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro do ponto de vista do aspecto legal, sob a ótica da legalidade, é um inquérito ilegal.
Ele foi aberto de ofício, isso não poderia ter acontecido. Numa entrevista recente publicada na edição da Revista Oeste, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral 3 vezes, ficou 31 anos na corte. Ele relatou ao nosso repórter, Christian Costa, que fez essa entrevista, como esse inquérito foi aberto. E num jantar na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente da corte, o então presidente Dias Toffoli disse ao Marco Aurélio: olha, ministro, eu vou contar aqui uma coisa, eu acho que o senhor não vai concordar, mas eu abri o inquérito aqui e eu designei o ministro Alexandre de Moraes para conduzi-lo. Isso fez aniversário, são 5 anos de um inquérito que parte da ilegalidade. Um inquérito que foi aberto para investigar ataques a ministros do Supremo, críticas a ministros do Supremo, porque eles eram a vítima já lá atrás. Já lá atrás eles diziam ser vítimas de fake news. E esse inquérito virou qualquer coisa, tanto que foi apelidado de inquérito do fim do mundo. O próprio ministro Marco Aurélio Mello usa esse termo. Dele partiram ramificações que se comunicam em sigilo de forma secreta, os advogados não têm acesso, o Ministério Público não é chamado à baila para se manifestar e ninguém sabe como eles se comunicam. Nós estávamos tratando aqui de um caso, por exemplo. Como é que o cartão de vacinação se comunica com o golpe que não aconteceu? Ou seja, as coisas há um compartilhamento de provas obtidas que inclusive são obtidas por método pouco republicano e condenado juridicamente, também tratamos aqui, que é o Fishing Expedition. Está tudo errado. Se o nosso ordenamento jurídico fosse seguido, quando você não encontra indício, encaminhe-se ao arquivamento. Mas aí que está. Nós não estamos falando de ordenamento jurídico, não estamos falando de devido processo legal, não estamos falando sequer de um inquérito com finalidade específica, porque não tem. Ele já foi reetiquetado lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de uma espada apontada para um lado do espectro político brasileiro ou quem se declare ser a favor da direita, do conservadorismo, do liberalismo, ou simplesmente não concordar com esse consórcio de governança, ou simplesmente não ser um lulista, já que eles gostam tanto de sufixos quando utilizam determinados termos. É disso que nós estamos falando. E aqui também entra um outro problema, Paulo, e finalizo, que é a esculhambação de fake news. Fake news é mentira praticada de forma deliberada para prejudicar alguém. Isso é grave. Isso também pode ser punido com base nas regras que nós já temos e nos crimes que nós já temos hoje previstos no nosso direito. Mas fake news não é atacar e tentar condenar pessoas porque a crítica que parte do outro lado cai mal nos nossos ouvidos. Fake news não é condenar alguém simplesmente porque a opinião é diversa. Aí nós estamos falando de outra coisa, de totalitarismo e de uma espada apontada para punir, uma guilhotina armada contra o espectro da direita no Brasil, a perseguição política. Augusto, e vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, no final do ano passado, foi indagado se tinha prazo para terminar esse inquérito das fake news, e ele respondeu: será concluído quando terminar. Ele ironiza esse absurdo, né? Faz uma ironia, brinca com isso aí, como você está brincando com a vida das pessoas. Os presos continuam presos por causa disso, o inquérito não termina. Ninguém sabe, é inacreditável, ninguém sabe quantos inquéritos exatamente a vara criminal, como ele próprio denominou, chefiada pelo Alexandre de Moraes, conduz. Ninguém sabe. São 7, 8. Eles têm essas interligações aí das quais falou o Silvio, que vão agravando as coisas. Ninguém sabe quantas pessoas trabalham com Alexandre de Moraes. Ele lê tudo isso? Claro que não. Claro que não, é impossível. Ele diz que a corte dele, a vara criminal, lida com 2.000 casos. É mais que isso. Você não sabe quais pessoas figuram em mais de um inquérito. Ele abriu um só para o 8 de janeiro. E só esse provocou mais de 1.300 prisões e só se livraram até agora da tornozeleira eletrônica os que morreram. Porque os que
foram soltos por falta de provas, continuam usando tornozeleira eletrônica. Olha só o que está acontecendo. Nesse período, eu estava tentando lembrar aqui, pelo menos 4 novos ministros assumiram. Os 2 do Bolsonaro, o Zanin, Flávio Dino, não sei se mais alguém. Quando o Toffoli entregou a condução do inquérito, que ele criou e instaurou ilegalmente, entregou ao Alexandre de Moraes, ele fez deliberadamente. Ele sabia da fama de durão do Alexandre, que era o caçula da corte, era o calouro, o mais jovem, o mais recente. E o Alexandre ali viu a oportunidade de fazer ressurgir o promotor Durão de São Paulo. Foi ali medindo a temperatura da água, foi avançando, avançando. Hoje, ele só pode, como lembrou o Guzzo no grande artigo dele dessa semana, continuar avançando. Só que tem um fim, né? Ele está na trilha do penhasco e avançando. Avançando, ele não recua. Ele não recua. Eu digo de novo, a anistia, o maior beneficiário da anistia seria o Supremo. Se livra disso. Eu não vejo como terminar esse negócio. E há pessoas que há 5 anos não têm acesso às redes, há 5 anos são perseguidas, há 5 anos têm contas bloqueadas e vida que segue. Não é possível. Isso feito por um ministro que, quando era professor, disse que tem prazo para terminar o inquérito. Que é isso? Não existe inquérito eterno. E ele criou o inquérito eterno, que é o que precede a prisão perpétua. Prisão perpétua. A prisão sem prazo é uma prisão perpétua. Ana. É isso. Acho que não tem muito mais o que acrescentar, a não ser dizer que o que a Ruth, né, trouxe para a gente, denúncias caluniosas contra ministros, nós já temos leis para isso. Exatamente. Calúnia, injúria, difamação, vai para a primeira instância e ali vai seguindo, né? O problema é que hoje, além que nós estávamos comentando aqui antes, além da PGR hoje não ter mais a devida importância que tem por causa das canetadas do Alexandre de Moraes, a importância da primeira instância no Brasil também, da segunda, né? Porque casos que deveriam ir para lá para ter todo o cuidado, os autos serem analisados, né, pelas duas partes, o juiz poder ouvir. Agora, como que o Alexandre de Moraes escutou todo mundo se naquela leva, naquele lote da defesa virtual, em 4 minutos ele tinha respondido todo mundo? Como isso é possível? Ou seja, não existe mais esse inquérito, né, do fim do mundo, é um inquérito absurdo e, mais uma vez, não podemos deixar de mencionar o nome do senhor Rodrigo Pacheco, porque esse monstro deste desordenamento jurídico é culpa dele. Se ele tivesse parado lá atrás, colocado para votação o impeachment, que fosse derrotado o impeachment de um ministro que comete tantas inconstitucionalidades como o Alexandre de Moraes. Mesmo um impeachment derrotado, ele saberia, ou qualquer outro ministro saberia, que as ferramentas republicanas e constitucionais de freios e contrapesos estariam e seriam colocadas em prova, em teste, como tem que ser, porque o povo fez pressão para que a República consiga continuar respirando. Porque dessa maneira, com este desordenamento jurídico, esse hospício jurídico, não vai muito longe.